Bom dia, paz do Senhor. Quem vos fala é a missionária Ana Girobano. Hoje é dia 24 de maio de 2024, né? Vamos estar começando a maratona hoje, né? Nessa sexta-feira em 1ª e 2ª Tessalonicenses, onde a gente vai estar estudando essas duas cartas, essas duas epístolas, né? Onde ela tem muito para falar para mim, para você, sobre aquilo que Deus tem para mim, para você, que Deus tem grandes coisas, né? Que nós estamos aqui simplesmente como forasteiro, tá bom? Vamos estar lendo hoje o capítulo 1, amanhã, dia 25, capítulo 2, 26, e depois 26, capítulo 3, sucessivamente assim, até terminarmos essas duas cartas, porque elas são riquíssimas para mim e para você que estamos aqui à espera da vinda de Cristo, tá bom? Vamos orar como de costume, e logo em seguida vamos estar passando para a palavra do Senhor. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora aqui na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros, Pai. Eu apresento lar, a família, o ministério, o chamado, tudo aquilo que você tem confiado da minha pessoa. Nessa hora eu te peço que eu diminua, que eu sou cresça, que eu não venha falar aquilo que eu quero, mas aquilo que você tem para falar ao teu povo. Senhor Deus, visita, Pai, aquela pessoa que vai estar do outro lado ouvindo essa palavra, que você possa estar entrando com providência, com socorro. Se tiver alguém enfermo, que você possa curar, alguém desempregado, que o Senhor possa estar mandando, Pai, aleluia, o alimento, a providência e também abrindo as portas. Aquele que estiver enfermo que venha ser curado, aquele que estiver passando por opressão que venha ser liberto, é que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Visita também para os 3 poderes do nosso país, executivo, legislativo, judiciário. Visita também a cidade do Rio Grande do Sul que está passando por essa situação. Visita, Pai, aqueles que precisam de um socorro neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem vos fala é a missionária Ana Girobana, amém? Vamos começar a leitura. Paulo, Silvano e Timóteo. 1 Tessalonicenses 1. A igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor de Jesus Cristo. E no Senhor Jesus Cristo. Vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Ação de graças pela fé e pelo exemplo dos Tessalonicenses. Sempre damos graça a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escondeu porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras. O Senhor nos escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor? De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Olha que lindo isso. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia, na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois ele mesmo relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, quem nos livra da ira que há de vir. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu entro na tua presença santa, mais uma vez pedindo perdão pelas minhas falhas. Essa é a palavra que o Senhor me deu, Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Então, igreja, essa fruteira, meu Deus do céu. Essa palavra aqui, o livro de Tessalonicenses, essa carta, é uma carta muito rica, né? Então, por que, missionário? Porque essa carta, ela vai falar de um consolo, de uma certeza, né? Que Paulo vai dar, né? Sobre a vinda do Senhor, né? Porque ali estão bem frágeis, né? E Paulo, ele dá instruções de como vai ocorrer, de como vai estar acontecendo, que eles têm que acreditar, né? Que Jesus vai voltar, né? Então, assim, ele tem como é que eu posso dizer? Ele tem uma certeza, uma fé, que, né? Que na hora certa, né? Jesus vai voltar para buscar os santos. E que
O resto a gente tem que estar simplesmente parado e esperando. Então é muito interessante, né? É uma carta que eles fazem e explica muito bem. Vamos ler de novo o começo. Diz assim. Então, assim, é uma carta também que ela tem uma escatologia, tem uma doutrina de uma escatologia das últimas coisas que vão acontecer, né? Que vai estar acontecendo, que é a vinda de Jesus. Então, escatologicamente, ela mostra essa vinda de Jesus, né? E, então, assim, e o propósito principal da carta é o quê? É incentivar, né, os novos convertidos nas provações. Então, assim, é o incentivo, né? O pessoal permanecer. Porque, e assim, e oferece uma certeza, né? A respeito do futuro dos crentes que morrem em Cristo, né? Na volta de Cristo. Então, a igreja é muito séria, é uma carta que trabalha com a certeza, sabe? Com o propósito, né? De incentivar, né? Então, assim, de botar confiança, conclamar, né? E não negligenciar o serviço diário para Cristo, né? É uma carta de afirmação, né? É uma referência da segunda vinda de Cristo, né? Porque a gente teve a primeira vinda, né? Que é mais de 2000 anos atrás, a qual ele esteve no meio dos seus, e agora essa carta ela vai estar falando disso, né? Vamos estar meditando aqui, para a gente estar entendendo um pouco, tá bom? Paulo, Silvano e Timóteo. Então é interessante que estavam os três juntos, né? A igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Olha que lindo. A vocês graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa saudação, o começo dessa carta, né? Ela já vem acompanhada de uma saudação, porque eles estão numa segunda viagem missionária, né? Então, ali tá Timóteo, tá Silvano e tá Paulo, né? E também, tanto Silvano, né? Ele também ajudou a fundar a igreja em Tessalônica, né? Então, eles também estão junto ali, né? Também ajudou. E também a gente vê que essa união, esse relacionamento de ambos é um relacionamento cristão, né? Que Deus uniu ambos para um propósito, para glorificar o nome do Filho, né? Então, e também mostra, assim, essa carta, que o Pai, o Filho e a Trindade estão juntos trabalhando ali. É um ministério, um mistério, né? Triuno, né? Então, assim, o Pai e o Filho demonstram o relacionamento trinitário de ambos, né? Uma graça e a paz. Então, tá ali, ele já vai falando disso. Então, a gente vê também que no versículo 1 tem uma triade, né? Tem algo, uma trindade, três coisas junto, que me chama bem a atenção. Que diz bem assim, ó, a graça, né? A fé. Vamos descendo mais para a gente entender o que eu quero falar. Ação de graças pela fé e pelo exemplo dos Tessalonicenses. Esse é o título. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando em nossas orações. Então, eles sempre oravam pelos Tessalonicenses, né? Então, ele está deixando aqui que ele sempre estava orando. E aí, ele põe no 3 e diz assim, lembrando-nos continuamente de nosso Deus Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, do esforço motivado pelo amor, pela perseverança proveniente do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele chega aqui no 3, ele dá uma triade, né? Ele fala a fé, a esperança, o amor. Acha-se muitas vezes, né? Tanto no Novo Testamento, né? É algo que é dito claramente. E eles estão trabalhando, né? Que resulta o quê? Numa fé. E a fé produz o quê? Ação. Porque quando você tem fé, você trabalha. Vou trabalhar porque eu quero comprar um carro, né? Eu tenho certeza. Então, assim, a fé deles, eu dei algo material, mas é espiritual, muito espiritual. Se eu estou na igreja, por que eu vou na igreja? Tem um púlpito. Porque eu tenho fé que Deus está lá. Porque eu tenho fé que Jesus está lá. Porque eu tenho fé que a Trindade se faz presente naquele ambiente. E eu posso adorar o Senhor ali. Então, ele vem com essa triade, né? Mostrando a triade da fé, da esperança e do amor. Que estão, assim, linkados juntos. Não tem como separar. Né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a esperança da volta de Jesus. E o amor que você tem que ter no ambiente que você está. Não é fácil, igreja. Igreja, quando a gente serve a Deus, às vezes a gente está em ministérios onde o ambiente é tóxico. Tem pessoas caluniadoras, perseguidores que não tiveram encontro com o Senhor. Né? Mas nós que tivemos a triade do Senhor, a fé, a esperança e o amor, tem que estar junto.
Tem que fazer parte da nossa vida. E não é fácil, igreja. Às vezes eu falo com o Senhor assim, Senhor, eu não vou falar que eu não gosto de fulano, não. Eu não consigo dizer. Mas tem pessoas que não gostam de mim. Por quê? Porque talvez o brilho do Espírito Santo de Deus incomoda. Porque o meu comportamento não é o comportamento que ela esperava que estivesse. Porque como serva do Senhor, nosso comportamento tem que ser ao contrário. Eu sempre venho falando disso, né? Nós temos que fazer a diferença. Então, assim, e a luz e as trevas, elas não se picam. Igual o óleo e a água não se mistura, né? Então, assim, eu sou a missionária de Jeroboão, então eu que tenho que ser diferente, né? E não é fácil, Senhor. Não é fácil, irmãos. E aí vem mais aqui no 4. Sabemos, irmãos amados de Deus, que ele os escolheu. Então, quem escolheu a mim e a você? Foi Deus. Então, quando ele nos escolhe, nós temos um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande de servir a Deus, né? Porque quem te escolheu foi Deus, porque sabemos das convicções de Deus, né? Para um eleito seu. Então, a gente tem que declarar que Deus me escolheu, então eu tenho que fazer jus àquilo que Deus escolheu, né? Então, mediante o que? A união em Cristo, né? Então, a gente tem que estar sempre fazendo a diferença. E não é fácil fazer a diferença. Porque quem nos escolheu foi Deus, né? Então, ele fala do amor e do que ele elegeu, né? Ele nos elege, né? Para servirmos, para o adorá-lo. E não é fácil. Ele vem no 5 e diz assim, porque o nosso evangelho não chegou a vocês. Ele vem bem claro aqui, ó. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor, né? Então, ele está demonstrando que o amor, a fé e a esperança estavam todos juntos. E eles demonstravam isso, né? Porque o evangelho de Paulo era pregado, Paulo, Silvano e Timóteo era pregado a qual eles mesmos tinham recebido pela fé. Então, eles não pregavam um evangelho qualquer, um evangelho superficial, um evangelho que eles viveram, né? Eles viveram ali, tiveram experiência com o próprio Cristo, né? A qual eles mesmos tinham recebido pela fé. Então, é algo tão tremendo. Porque o evangelho de Deus, né? E do Pai, do Espírito Santo de Deus, ele originou neles primeiro, né? Foram pelos primeiros irmãos ali, né? No começo, a igreja primitiva, essa é a palavra que eu quero dizer, né? E aí, depois, o evangelho de Cristo foi propagado para todo mundo, porque teve um povo, teve um começo. Tudo na nossa vida tem um começo, né? E esse aí foi o quê? Foi o resultado da morte expiatória de Cristo na cruz, né? O poder, trouxe-nos o poder, porque é pelo nome de Jesus, é pelo sangue de Jesus, né? Então, tem algo mais profundo que isso. É o poder de Jesus, do nome do sangue de Jesus, o sangue expiatório de Cristo na cruz, que nos livrou do quê? Da escravidão espiritual, porque outrora nós éramos mortos. E esse poder é do Espírito Santo de Deus que nos revive para estarmos com Cristo, né? Então, por isso que nós somos nova criatura. Eis que as coisas velhas se passarem e tudo se faz novo. Então, é algo que a gente tem que ter em mente, que nós saímos da escravidão espiritual, porque outrora nós éramos mortos. E a partir do momento que a gente levanta a mão, aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, aleluia, a gente passa a ter vida. E aquele demônio que estava oprimindo a minha vida e a tua, aquela morte espiritual que a gente tinha, passa a ter vida, né? E aqueles demônios, eles vão ter que sair do nosso corpo, em nome de Jesus. Muitas vezes demora para sair, demora. Mas é uma luta constante. Senhor Jesus, me ajuda, Senhor, me fortalece, Senhor. E constantemente falando do amor do Senhor. E diz mais aqui, né? Que também, mas também é do que? No evangelho, na busca, a gente lê na palavra. A palavra de Deus, igreja, a palavra de Deus é o mistério do evangelho. Eu não vou ficar pegando texto fora do contexto. A gente tem que ler a palavra ela tem que ser enxertada no meu coração e no teu. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade é a palavra, é o próprio Cristo. João 8:3-16. E veio para os seus não aceitarem, e todo que aceitaram, deram-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Não, isso é João 1, desculpa. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que aquele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esta vida eterna está enxertada em Cristo. É através de você levantar a mão, aceitar Jesus e a cada dia a gente deixar aquilo que era normal para a gente não passa mais a ser normal. Às vezes até na nossa mente a gente até maquina, mas o Senhor Jesus ele vem nos repreender porque nós temos um espírito que nos condena. E fala, ei, Nadir, não, assim não. Faz somente a verdade. Né? E tem mais. E ele diz assim, esse próprio evangelho, a própria convicção, a plena convicção que nós seremos salvos, né? Porque os pregadores de Tessalonicenses, eles pregavam através do Espírito Santo de Deus, eles tinham ousadia. E aí ele vem no 6, ele diz para mim e para você assim, de fato,
vocês tornaram imitadores do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receber a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Então, assim, ser imitador de Cristo é você deixar de fazer aquilo que o inimigo das nossas almas, que o mundo requer que a gente faça. Né? Hoje em dia é tão interessante a gente ver assim, fulano, eu era oprimida, agora eu tô vivendo a minha vida, eu tô fazendo o que eu quero, que aquilo. Mas quando a gente tá com Cristo, então não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A carne vai sentir desejo? Vai. Mas a gente tem que matar a carne para ficar o Espírito Santo de Deus. Porque o pecado é errar Cristo. Então ele fez assim, imitadores por quê? Porque é uma ordem cristã, você tem que imitar Cristo. Porque os crentes da Macedônia e da Áquia imitavam os tessalonicenses que imitavam a Cristo. Assim como os tessalonicenses imitavam as igrejas da Judéia, os tessalonicenses imitavam a Paulo, como em Corinto. Então, assim, eles imitavam Paulo. Então, a imitação de ambos era baseada neles, mas eles faziam o que era certo perante o Senhor, né? Porque todos os crentes deveriam imitar os seus líderes. E eles imitavam Paulo, e Paulo era um servo do Senhor, né? Qual a liderança que você tem? A liderança que rouba, que mente, que engana, que prostitui, que não prega a palavra? Essa é a liderança que você vai imitar? Não. Então, você não imita uma liderança desse tipo. Você vai imitar quem? Cristo. Porque Cristo jamais vai se meter em coisas ocultas, em mentira, em roubo, em falcatrua, em engano, em divisão, em separação, né? De A ou B, classe A ou classe B, isso é para o homem, né? Então nós temos que ser imitadores de Cristo. Se você tem um pastor que imita Cristo, então dê exemplo também, entendeu? Também agiam os tessalonicenses, todos deviam imitar a Deus, com muito sofrimento. Então eles sofriam, por quê? Porque eles imitavam a Deus, eles eram perseguidos. Aí no 7 diz assim que eles se tornaram o quê? Modelo. E assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Áquia. Por quê? Partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia, na Áquia. Não somente isso, mas também por toda parte, tornando-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais sobre isso. Então, tamanha era o exemplo que eles davam na Macedônia, na Acaia, nas províncias romanas, que aconteceu o quê? Que houve um mover de Deus, né? Porque por toda parte, por todos os lugares que eles visitavam, ou que os conheciam, o que acontecia? Conversão, né? Porque as notícias se espalhavam. Por quê? Porque eles eram diferentes, né? Porque Tessalonicenses ficava importante, né? Ela era uma área importante, né? Na Via Ignácia. E era também um porto marítimo. Então passava muita gente, era muito movimentado. E a capital da província romana da Macedônia. Então passava muita gente. Então eles davam o testemunho de Cristo. E isso é muito importante, igreja, na nossa vida. Muitas pessoas passam por mim e por você. Muitos vai passar, vai falar mal. Mas ele é um nojento. Mas se você perguntar por que você não gosta de mim? Por quê? O que eu fiz pra você? Ele não vai saber explicar. Você tá entendendo? Porque você tem consciência do que você fez certo. Mas você fala, fulano, por que você não gosta de mim? Você tá com raiva de mim por quê? Não, mas você fala mal de mim por quê? Ele não tem explicação. Porque se você tenta dar um testemunho de Cristo, os céus reconhecem você. O inferno também. O inferno vai querer denegrir a sua imagem, né? Nós temos que aprender que Deus, o nosso testemunho maior tem que estar em Cristo. A gente andar de cabeça erguida e saber que nós temos um Deus que tudo vê, né? E fazemos aquilo que é certo. Tem uma consciência para com o Senhor, né? E no 9 diz assim, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês o receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, conforme você vai dando o seu testemunho, não é fácil, igreja. Muitos vai apedrejar, vai xingar, vai defamar. Mas o quê? A gente vai continuar dando testemunho. E eles vão ter que servir a Deus. Vai ter que se render a esse Deus um tempo ou outro. Fala assim, tinha uma irmã que morava aqui, né? Ela era chata, mas a gente já falou dela, mas não tem o que falar. Por quê? Porque ela anda conforme a vontade do Senhor, né? E a gente somos o quê? Perseguidos todo o tempo, né? Então, mas eu recebi o evangelho do Senhor, então eu tenho que passar, né? E esperar dos céus o seu filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Então, eu sei que eu sirvo um Deus vivo. Eu sei que Jesus, né, morreu e ao terceiro dia ressuscitou por mim e por você.
Então, eu tenho que ter uma vida baseada em Cristo. Eu não posso ter uma vida baseada no mundo, no homem, naquilo que eles esperam de mim. Eu não posso ter uma vida onde eu sou amigo de todos. Eu não sou. Eu sou amigo de Jesus. E as trevas me odeiam. Aquele que não tem a Cristo me odeia, não me suportam. Mas eu tenho um Deus que me ama e que me vai levar para o céu. Se eu permanecer firme no caminho fazendo o que é certo, eu vou para o céu. Porque a gente tem que ter certeza da nossa salvação. E eu falando com você hoje, né, dia 24 de maio de 2024, eu tenho certeza, se eu morrer agora, eu vou para os braços do Senhor. Você tem certeza da sua salvação? Ou você tem participado da corrupção, da mentira, do engano, da perseguição e da calúnia? Isso é muito sério. Este livro, essas cartas de 1ª e 2ª Tessalonicenses, vai nos dar muita força para dizer não para o pecado e sim para Cristo. Amém? Deus abençoe. Tenha uma sexta-feira abençoada e um final de semana abençoado em Cristo Jesus. Amém? Ficam na paz.